Nosso capítulo é o 2. Encerramos a primeira unidade textual, partindo de onde nós havíamos parado no último domingo. Nosso versículo vai do 1 ao 10. Aí será a base para todo o desenvolvimento da exposição da mensagem aqui nesta noite. Epístola que o apóstolo Pedro escreveu, a primeira, o segundo capítulo, os versículos eles são do 1 até o 10. Eu provei e vi. Isso aqui é a nível de experiência. Em muitos momentos da nossa vida, utilizamos isso não simplesmente como um título, mas como uma resposta diante de alguma experiência que tivemos, seja em qualquer setor sensorial da nossa vida. Eu experimentei e vi, quer dizer, eu comprovei, eu posso dizer que eu cheguei ali e tirei as minhas próprias conclusões. Você sabe que o Senhor ele se sacrificou por você, ele derramou o seu sangue. Você sabe disso, não sabe? Você entende que o que levou Jesus a ser morto, pendurado no madeiro, a derramar até a última gota do sangue que havia em seu corpo, foi em nosso favor. Ele fez tudo isso por você, por você. Tudo o que ele fez foi por nós, em resgate da humanidade. E é como se a cruz ela fosse a porta para um recomeço, para uma nova página da nossa vida, ou seria até para um repaginar, seria para uma reconstrução, uma grande restauração. A partir desse gatilho, nós passamos a estar crescendo por meio do nosso Senhor para a salvação. Esse para a salvação não quer dizer que eu estou realizando alguma coisa para ser salvo, mas através do meio que é a salvação vinda até Jesus, sendo um canal refletindo em você e em nós, aí nós passamos agora a desenvolver aquilo que nós chamamos de nova vida. Os 3 primeiros versículos, Pedro nos expõe o seguinte, nesse momento de sua epístola: portanto, deixando toda a maldade, todo o engano, todo o fingimento, toda a inveja, toda a difamação, desejais o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. O apóstolo Pedro, ele está dando um contraste daquilo que o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta escrita aos Coríntios. A igreja aos Coríntios era uma igreja extremamente talentosa, mas imatura. E aí Paulo ele fala assim: vocês são como neófitos, gaiatos, meninos na fé. Quer dizer, como pessoas sem muito amadurecimento. E aí ele manda que eles pudessem estar crescendo, amando uns aos outros ali e harmonizando aquela situação que era um grande conflito que eles estavam vivendo. Mas agora, o apóstolo Pedro, ele fala sobre uma nova vida que nós temos a partir do momento que nós dizemos não para o antigo ser que nós éramos. Quando nós falamos sobre o mundo, nós falamos do sistema que nós mesmos criamos. E aí ele fala para abandonar, para deixar todas essas coisas para trás, e assim como recém-nascidos passarem agora a experimentar esse leite espiritual. Ele traz essa figura da criança. Lembrando que quando uma criança nasce, ela depende unicamente do leite materno. Vocês sabem disso perfeitamente. Mas no versículo 3, ele nos apresenta uma indagação. Ele diz: isso é se de fato vocês têm provado que Deus é bom.
Ele apela agora aqui não só para a questão doutrinária, mas ele fala de uma forma assim experimental. Ele fala para o seu público ali: isso de fato, se vocês têm provado que Deus é bom, então vocês vão querer mais. E assim, para quem é mãe, eu particularmente vi essa cena, sendo eu o irmão mais velho, e vi também da parte do meu filho menor. Quando uma criança está com fome, assim, ele falta pouco rasgar a blusa da mãe, porque ele já tem o caminho do seio. E na hora que ele começa a sugar ali o leite, assim, tem hora que a mãe tem que dar até uma certa tirada, assim, para ele dar uma respirada, para ela dar uma respirada, para poder tomar um fôlego. Então Pedro está orientando os irmãos para que eles possam ter esse sentimento, esse desejo. Tipo, vocês experimentaram, viram que Deus é bom? Então partam para cima como uma criança que acabou de nascer e quer simplesmente o leite materno. O nosso coração, ele estava desgarrado, nós estávamos perdidos. Mas aí a nossa condição é mudada. Pedro resume aqui alguns exemplos falando sobre um mal que estava dentro de nós. Quando ele diz: deixa, abandona, larga, abra mão, joga fora, deixa todo o mal. E aí nós passamos agora a ter uma vida nova. No contexto, vocês viram que Pedro até nos orienta a sermos santos, quer dizer, ter um tipo de vida diferente a partir do momento que nós temos o Senhor como Deus, porque ele diz: porque o vosso Deus é santo. Isso não é só refletido no Antigo Testamento, mas o próprio Jesus falou a respeito dessa natureza de Deus. Então, a partir desse momento, nós deixamos de viver uma vida de pecado e passamos a crescer e a nos fortalecer na graça de Deus, dependendo unicamente de toda a substância que Deus ele tem para investir na vida dos seus filhos. Então, assim, o exemplo que ele tira da pessoa do Senhor é um exemplo de maternidade. E em alguns momentos nós vemos a Bíblia tratar desse amor afetuoso da parte de Deus, não agora como paterno, mas materno. Você vai ver Jesus falando a Jerusalém, né? Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha faz com os seus pintinhos debaixo de minhas asas, mas vocês não quis. Aquilo é o reflexo de uma mãe. Isaías fala, portanto, uma mãe que venha se esquecer do seu filho, do seu ventre que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de ti, assim diz o Senhor. No Salmo 91 também, nesse capítulo, no livro, fala onde que o Senhor, ele nos esconde debaixo da sombra de suas asas. Ali é o reflexo de uma mãe novamente, que cobre ali os seus filhotes, de uma ave. Então, irmãos, nós devemos, como eu aqui disse, deixar todo tipo de engano. Engano se refere a pecado. O que seria engano? É aquilo que parece ser, mas na verdade não é. É igual, por exemplo, é igual aquela propaganda falsa. Você vai comprar ali um certo alimento que ele é só na gordura trans e fala, ele tem isso, ele tem isso, ele tem isso, ele tem isso. E na verdade ele não tem nada. Mas Deus, ele tem tudo que ele promete ter para nós. Então nós devemos realmente estar encontrando prazer, satisfação, para que possamos nos fortalecer e nos sustentar no Senhor. O Senhor, ele é tudo o que nós precisamos para fortalecimento espiritual. E ele dá alguns exemplos a partir deste momento. O outro exemplo é se vocês têm provado que o Senhor é bom. Também em uma passagem de Salmo, o próprio Deus é quem convida. O próprio Deus é quem desafia o seu povo. É a própria palavra de Deus que fala com você o seguinte: vinde e vede, provai que o Senhor é bom. Irmãos, o cristianismo ele é praticidade.
Ele ensina, ele dá o exemplo e depois você faz. A proposta é muito simples, é praticidade, é prática, é convívio, é vida, é relacionamento, é a proximidade. Quando ele transmite essa ideia de Deus dizendo, que ele é como a mãe que alimenta os seus filhos, é isso que ele quer dizer. Que nós não podemos usufruir daquilo que Deus tem para nós se nós não crescermos na presença dele. Como pode, uma criança, uma mãe dizer, não, ele se vira sozinho. Quanto tempo? Ele tem 3 meses que nasceu. É impossível. Irmãos, e nós vamos ser eternamente dependentes do Senhor. Agora, eu pergunto para você, a palavra do Senhor, de capa a capa, só pega como personagem o Senhor, só lembra dele nesse momento, e a pergunta que não quer calar é: Deus já fez alguma coisa ruim desde quando ele começou a fazer alguma coisa? Fala para mim alguma coisa, cita aí algum texto, me dá algum trecho onde você fala, Deus fez isso aqui foi ruim. Foi ruim isso aqui. A palavra fala que tudo aquilo que Deus faz é bom. Tanto que quando ele conclui a joia, a coroa da sua criação, que é o homem, que é a pessoa, que é o primeiro casal com a mulher, o homem e a mulher, ele viu que tudo aquilo era bom. Alguns até vão pegar o reflexo do texto de Isaías, onde que Deus fala, eu crio o mal, eu crio a luz, eu crio as trevas. Aquilo, irmãos, é o mal circunstancial. Por que eu te digo isso? Porque a partir do momento que nós começamos a crescer, nós precisamos ser também corrigidos. O meu filho mesmo, principalmente o menor, quando eu o corrijo, ele me vê como uma pessoa, em certo momento, como uma pessoa má. É igual, por exemplo, você pega o seu filho e você diz, não vai para a rua, você não vai atravessar, tem carro passando, e às vezes ele quer passar, e você o segura. Esse é o mal circunstancial, porque eles estavam indo para a Babilônia. Deus sabia as consequências que eles iriam sofrer pelo fato de que eles eram desobedientes. E às vezes nós nos perguntamos, Deus tem filhos prediletos, ele é bom para alguns e ruim para outros? Não, Deus tem filhos que obedecem e Deus tem filhos que desobedecem. Filhos que crescem, que se despontam, filhos que rapidamente são abençoados por ele, pelo fato que simplesmente andam no curso e na dependência única da sua palavra. Esse é o seu procedimento espiritual, crescendo por meio do Senhor, para oferecer adoração, irmãos. Então quer dizer o quê? Deus sabe quem eu sou, Deus sabe muito bem quem você é, perfeitamente. Agora a pergunta é, nós sabemos quem o Senhor é? Eu sei, não totalmente, sabemos o mínimo e o pouco, e te digo mais, quando nós chegarmos à eternidade, ainda não vamos saber quem o Senhor é por completo, porque Ele já era antes de mim e você ser, Ele já é, sempre foi quem é, porque senão estaremos no mesmo patamar dele. Então talvez, não importa se você tem 12 anos de crente, 20 anos de cristão, 3 meses, 40 anos, 2 anos, 24 horas, Deus tem muito mais para mostrar para você. Deus tem muito mais para transmitir a você. Deus tem muito mais para realizar na sua vida. Não vimos nem uma 10ª parte daquilo que é o iceberg que se chama Deus. Mas o problema, irmãos, é quando perdemos o prazer. O problema é quando nós perdemos a satisfação. Entendeu? Na hora que você chega na sua casa, na hora que você está no seu ambiente e a comida já não te chama mais a atenção, na hora que o momento do café já não te desperta mais da cama, na hora que aquele momento ali onde que você está lanchando, você não tem mais aquela salivação, aquele desejo, então nós passamos agora a querer outras coisas que nem sempre vão nos alimentar, que nem sempre vão trazer os efeitos que nós esperamos que venha a ter. Então assim, talvez às vezes nós nos perguntamos assim, por que de todo esse cuidado, por que de todo esse zelo?
simplesmente é porque o Senhor quer o nosso bem. Quantos momentos da sua vida que de repente você estava parado ou parada, deitado na cama, e aí de repente os seus pais já haviam se levantado, eles já haviam feito o café, estava tudo pronto, o cheiro exalou por toda a casa e você inalou aquilo. Mas aí aquele comodismo, aquela distração do aconchego da cama não deixava você ir até lá. E aí você se atrasaria para a escola, você se atrasaria para o trabalho, ou se a necessidade, o aumento de volume do seu responsável, dizer, opa, vamos embora, porque senão você se atrasa. Isso implica, isso quer dizer que a pessoa é má? Não, ela simplesmente oscilou um pouco naquilo que é normal ela fazer para despertar a sua atenção. Versículos do 4 ao 8: chegai-vos, pois, a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, sede sacerdócios santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis diante de Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso as Escrituras dizem: põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será desapontado ou desapontada, que é universal. Assim, para vós que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como pedra, a pedra angular, uma pedra e como pedra de tropeço, rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Há uma fórmula. Há uma só maneira de nos aproximarmos de Deus: abandonando tudo que desagrada ao Senhor. Tanto que Pedro ele começa, deixa todo o mal, todo o engano. Quer dizer, deixa todo o tipo de aparência do mal, tudo aquilo que Deus desagrada, todo o tipo de fingimento. O que é fingimento? É aquela coisa que Jesus chama de hipócrita. É aquela coisa de ser uma pessoa artista nos dias de hoje, parecer alguém que não é. E ele fala também sobre deixar a inveja, aquele sentimento de ódio, aquele desejo de querer alguma coisa do outro, aquele desejo de ser o outro. E ele continua falando também de toda a difamação, de toda a palavra que não procede, que não deve sair da boca de um cristão. A partir do momento que nós vamos deixando tudo isso e tudo mais que nós sabemos que devemos colocar ao pé da cruz, que devemos sacrificar, que devemos deixar por amor ao Senhor, a partir do momento que eu vou deixando o meu eu, a partir do momento que cada vez mais essa natureza ela é morta, eu vou cada vez mais me aproximando de Deus. Agora a pergunta é: de onde nós estamos mais próximos? De Deus ou do pecado? Em certa feita, um garoto perguntou para o seu pai o seguinte: pai, qual é o tamanho de Deus? Pergunta complicada, complexa, né? Com o tamanho de Deus, o que a gente fala, Deus cabe dentro do nosso coração, né? Inclusive nós vamos entrar aqui agora nisso, nós somos a sua morada, o seu edifício, tal, esse negócio todo. Mas aí o pai sabiamente mostrou o filho um avião que estava voando. Ele falou: Deus é o tamanho daquele avião. Ele falou: mas Deus é bem pequeno então. Ele falou: calma lá, meu filho. Aí ele pegou o filho e levou o filho num aeroporto onde estava um avião assentado. Ele falou: Deus é do tamanho do avião. Ele falou: pai, então Deus é grande demais. Ele falou: então depende de onde você está vendo Deus. Depende de onde você está focando Deus. Porque Deus é imutável. Ele não muda, mas somos nós. Temos aqui alguns elementos de extrema importância que Pedro, historicamente, ele traz para desaguar dentro da máxima, do ponto-chave de toda a revelação de exaltação de Deus
que é a salvação derramada pelo sangue do Cordeiro, que são exemplos do Antigo Testamento. Ele fala sobre a rocha, ele fala sobre edifício, que exemplifica o templo, ele fala sobre sacerdotes que eram intermediadores naquela época deles e do povo, ele fala sobre adoração e sobre sacrifício, que todos nós sabemos, toda essa temática dentro dos momentos litúrgicos, das leis cerimoniais que Deus trabalhou dentro do povo histórico para chegar até na segregação do povo comum dos gentios, para se formar a sua igreja, o seu povo, para crescer e fazer expandir toda essa estrutura, todo esse crescimento, toda essa vida que Deus ele está trazendo para todos nós. Jesus foi levantado na cruz para reconstruir ou construir a nossa vida. Nós devemos agradar a Deus antes de agradar qualquer pessoa, seja quem for. Nós devemos agradar a Deus e não o nosso pecado, não os nossos desejos. Nós devemos realmente procurar agradar a Deus da forma que Ele é. Porque Pedro agora falou o exemplo dando um menino, mas agora ele fala, portanto, aproximai-vos de Deus. O que ele está querendo dizer? Que nós devemos aproximar do Senhor da forma que é devida. Prestar culto, prestar serviço ao Senhor, isso não quer dizer que Ele vai se agradar. Dizer que eu amo o Senhor e levar a minha própria vida, isso não quer dizer que Deus está agradando do tipo de vida que eu tenho levado. E são essas referências que ele fala e que ele diz a respeito da questão de prestar sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. É igual, por exemplo, de repente você vai prestar um serviço, um trabalho, seja de escola, seja no seu setor de trabalho ou coisa do tipo, de repente te deram ali a planilha, te deram um modelo, dessa forma, você fez de outra maneira, e simplesmente o superior vai dizer, eu não quero, não foi dessa maneira que eu pedi, não é desse jeito que está no planejamento. Mas eu pensei dessa forma, eu achei que seria bom assim. Isso não é uma questão de achismo, isso é uma questão de fazer, e para Deus não é porque somos pagos, é porque nós devemos ser filhos obedientes. Então o sacrifício para ser aceitável a Deus, ele é por meio de Jesus. Jesus é o meio. Jesus nos mostra como nós devemos fazer. Jesus realmente ele foi o sacrifício aceitável a Deus. Ele prestou sacrifício para si. Ele foi obediente e Deus o recebeu. E através dele nós somos recebidos. Mas como aqui nós vimos, ele faz também referência ao povo judeu que rejeitou o Messias, disse não para a salvação, disse não para a redenção, disse não para a única forma de fugir do juízo. E até nos dias de hoje, o Senhor está servindo como pedra não de construção, de base, de estrutura, mas de escândalo, tropeço. Por quê? Aquilo que Deus fez através de Jesus é algo tão grandioso, é como se fosse um grande meteorito que viesse e batido em um local e afundado, uma coisa gigantesca, uma coisa grande, que não tem como você fugir. É essa a ideia que Pedro está trazendo. Não tem como você correr, não tem como escapar. Tipo assim, ou você constrói em cima daquilo, ou você tropeça em cima daquilo. Ou aquilo serve para te abençoar, ou aquilo serve para te amaldiçoar, para te condenar. Então, é isso que ele está nos mostrando. Quando nós não oferecemos sacrifício espirituais a Deus, quando ele traz esse exemplo, esse modelo do Antigo Testamento, quando nós não servimos, esse sacrifício é serviço. Os sacerdotes, eles serviam. Hoje nós somos servos e servas do Senhor. Quando nós não servimos ao Senhor de forma aceitável, de maneira agradável, nós temos outro Senhor na nossa vida. Quem sabe, tem até outra senhora. Você não entende? Deus tem que estar em primeiro plano, Deus tem que estar em primeiro lugar. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta escrita aos Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 1, capítulo 12,
Ele diz: portanto, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação do vosso entendimento, apresentando para Deus um culto racional e de forma verdadeira, para que experimenteis qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Antes de qualquer coisa, é isso aqui: é ser salvo, é ser redimido, é ser redimida. A primeira coisa, a base, o alicerce, a plataforma é essa: é ser salvo, é ter garantia de redenção. É isso. É saber que se hoje fecharmos os olhos aqui, nós abrimos lá onde Jesus se encontra. É isso que ele está dizendo. Agora, você sabe o que Deus quer realizar na sua vida? Porque Pedro, ele fala da formação da igreja. Nós somos esse edifício vivo. Ele traz como exemplo o templo. Quer dizer, Deus está construindo um povo. Deus está separando uma nação. Deus tem uma propriedade. Deus, ele tem ali uma joia exclusiva. E somos nós, que ele está dizendo. Deus está nos falando que nós somos a sua herança, os espólios daquilo que Jesus fez, a sua conquista na cruz. E às vezes a gente está com o coração triste, às vezes nós estamos sem forças, às vezes nós estamos olhando Deus de longe. Deus simplesmente está dizendo: eu estou aqui. Basta você se aproximar de mim, e eu me aproximarei de você. Nós somos honestos com tanta gente, não é, irmãos? Não é isso? Não, eu quero saber como que funciona isso aqui. Não, eu quero saber quais são as ideias que você tem para mim. Eu quero saber como que as coisas vão acontecer comigo aqui. E às vezes nós não paramos de: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Talvez nós temos as nossas frustrações. Quem não tem? É como um construtor, irmãos. Às vezes foram mexer aqui, não contavam que ia entrar aí num buraco de formiga, um contratempo, um solo que não é rochoso, uma terra frouxa. E aí, de repente, como um bom profissional, o que é que ele falou? Vamos procurar o quê? A pedra angular. Para quem, não é porque eu sou tão velho, mas para quem já trabalhou em muita mão de obra civil, sabe disso, irmã? De repente a irmã tem certo conhecimento pelo fato que mexe com depósito. É isso que eles falam. Se você está num terreno frouxo, num terreno que tem muito toar, onde que você não tem uma terra firme, eles mandam você cavar até encontrar a rocha ali, a terra. Onde você encontrou a rocha, você encontra a terra firme. Onde você tem construído sua vida? Onde você tem confiado? Entendeu? Todo o alicerce já foi lançado, é Jesus. É nele que crescemos, sendo nós esses fragmentos, essa parede sendo levantada. Outrora, irmãos, era como pedregulhos sem valor por aí, jogados. E Jesus veio e realmente deu aquela pincelada. Ele fez como garimpeiro. Ele nos sacudiu, ele nos garimpou para nos deixar segundo o seu próprio modelo. Nós não podemos jamais desprezar aquilo que Jesus fez por nós. Nós devemos realmente colocar a nossa vida sobre os pés do Senhor. Não podemos viver de forma escandalosa. Não se conforme com esse mundo, mas o transforme através da renovação do vosso entendimento. Uma coisa que nós entendemos em respeito à bondade de Deus, para todos que convivem com o Senhor sabem: todas as coisas contribuem para o nosso bem, nós que amamos o Senhor. Tudo é crescimento, tudo é amadurecimento, tudo é desenvolvimento. Todas as coisas contribuem para o nosso bem, nós que amamos o Senhor. Mesmo quando o Senhor diz um não, mesmo quando Deus fala dentro de sua soberania e vontade: eu não vou fazer, não é a minha vontade, não é o que eu tenho. Mesmo assim, tudo contribui para o nosso bem, nós que amamos o Senhor. Muitas pessoas têm se conformado com esse mundo, muitas pessoas têm se amoldado a esse mundo. Quer dizer, a forma não tem sido Cristo, o modelo não tem sido a palavra de Deus, mas tem sido essa vitrine que tem nos colocado o mundo. Então, que
você possa se inspirar em Jesus. Crescer por meio do Senhor para anunciar as suas grandezas. Quando nós somos alimentados pelo Senhor, quando nós estamos à dependência total da sua graça, quando nós nos aproximamos dele em sacrifício, levando a nossa cruz como Jesus falou, por amor a ele, deixando tudo o que é necessário. Sabemos, o caminho é apertado, a porta é estreita, a estrada que é larga, o portão que cabe todo mundo e leva todos para a perdição é do mundo. Mas o caminho, a porta é a mesma coisa. Quando nós entendemos, nos aproximamos do Senhor, realmente nós vamos deixando tudo para trás. Aí, não só prestamos sacrifícios, temos uma vida de adoração agradável ao Senhor, mas também nós passamos a anunciar aquilo que Deus faz por nós. Nós passamos realmente a transmitir. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A boca é nossa, mas quem fala é Deus. O corpo é nosso, a mente é nossa, mas é para instrumento de justiça, não para o pecado, como Paulo falou. E aí a narrativa continua progredindo para o seguinte, versículos 9 ao 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não era povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinham recebido misericórdia, mas agora recebeste misericórdia. O que ele está falando? Nós não fazíamos parte da primeira leva da promessa. Nós não éramos contados com aquele povo que veio da descendência de Abraão, os patriarcas, foi conduzido por Moisés, entre outros, consagrados ali na palavra dos profetas, estabelecidos os ensinos apóstolos que Cristo transmitiu a eles, e aí nós fomos agregados, enxertados da videira, daquele povo agora que historicamente sem Jesus simplesmente Deus está expandindo a sua criação. Deus agora é a figura de uma nova pessoa, de um novo homem, segundo de fato o coração de Deus. É o que Deus está gerando, é o que Deus está fazendo. Você pode perceber que desde o termo novo homem, nova pessoa, nova criação, quer dizer, Deus pega do velho e faz algo novo. Tanto que nós vamos morrer e Deus desse corpo mesmo vai glorificá-lo semelhante a Cristo. Agora, você vai fazer parte disso ou não? Nós outrora vivíamos perdidos nas trevas do pecado. O nosso coração estava cheio de desejos, de tudo aquilo que desagradava a Deus. Nós éramos como os perversos nesse tempo. Estávamos aí vivendo em uma vida de prazeres, de desejos. Nós éramos amantes de nós mesmos e não de Deus. Não era assim? E Deus estava ali nos convidando, nos dizendo para que nós pudéssemos arrepender e mudar de vida. E aí, para fazer uma prova do seu amor, para que nós pudéssemos provar e ver que Ele era bom, Ele enviou seu Filho, que nos retirou das trevas e nos transformou para o reino de sua luz, nos fazendo parte do seu reino e nos construindo como seu povo. Hoje nós somos a propriedade de Deus aqui, sua nação santa. Antigamente, irmãos, era assim, mas o tempo presente de alguns era o que é antigamente, que Pedro cita aqui. Não tínhamos recebido misericórdia e Deus tem nos tratado com misericórdia. Muitas pessoas têm tratado Deus com ódio, muitas pessoas têm brigado com Deus, muitas pessoas têm desvalorizado a Deus, muitas pessoas têm abandonado, rejeitado, muitas pessoas têm sido abomináveis diante de Cristo e de seu sacrifício, não levado em consideração tanto que Ele sofreu no nosso lugar. Elas têm agido como pessoas covardes, e mesmo assim Deus tem nos tratado com misericórdia. Alcançamos misericórdia hoje, que são as causas de nós não sermos consumidos. Se Deus não quisesse, nem aqui respiramos estávamos. E aí? Como nós temos vivido diante de Deus? Diferente do mundo?
ou igual àqueles que estão perdidos nas trevas. Deus nos separou para esta finalidade. Deus te separou, meu irmão. Deus te separou, meu irmão. É como ele fala no Antigo Testamento: eu te tirei do meio das malhadas. Deus me tirou do lamaçal do pecado. Deus transformou a minha vida. O mesmo Ele fez com você. Ele nos limpou, Ele nos curou. Sabe o que é melhor ainda? Ele nos fez filhos dele. Ele não só nos chama de servos, nem somente de amigos, mas Ele nos chama de filhos e filhas amadas dele. E nós temos flertado com o mundo. Nós temos muitas das vezes dito o contrário da música de Tales que tantas as vezes cantamos na igreja. Ele fala: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia ele diz: mas eu escolho Deus. Mas é simplesmente uma letra, uma poesia ou uma realidade na nossa vida? Todos os dias nós devemos tomar a nossa cruz incansavelmente e seguir ao Senhor. E você pode ter certeza, assim como diz o cântico, quando nós não temos força, só bastamos nós orar, um corinho muito antigo, e Ele nos dá força para prosseguir. Quem sabe é o seu caso aqui nessa noite. Você ainda tem uma fé crescente. Você é capaz realmente de se entregar novamente ao Senhor. Peça que Ele venha ter misericórdia. E certamente, isso é um fato, é uma realidade. Todos os dias, a misericórdia do Senhor te seguirá até o final de sua jornada aqui. Amém? E certamente, até lá, verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus abençoe.